É muito difícil para mim falar porque eu já fazia design quando eu era adolescente, certo? Eu fazia sites quando eu tinha 12, 14 anos, essa é a verdade. Eu fazia sites para minhas pixel arts, entendeu? Eu tinha um blog, essas coisas. Então para mim foi tipo muito natural essa entrada no design. Quando eu tipo saí da escola e eu tive que escolher um curso, eu inclusive passei na faculdade de arquitetura, não quis. E aí eu tentei fazer design lá na USP, mas enfim, né? Não deu. Mas pra mim, tipo, quando eu entrei na UFMA, eu realmente conheci o que era design e eu realmente me apaixonei pelo design. Então, ele tipo virou realmente a minha paixão e virou uma coisa que eu sempre quis trabalhar com. E é uma coisa que pra mim é tipo muito prazeroso trabalhar com design. Eu não me vejo trabalhando com nada mais. E virou assim realmente a minha vida, em tudo. Porque quando eu era criança eu criava muito dessas coisas, mas eu não tinha uma ideia de que poderia ser uma profissão. Então, para tipo me profissionalizar naquele negócio foi tipo assim muito tipo, ó, eu cresci, eu consegui, entendeu? E eu também vi muitos dos meus colegas de classe que não conseguiram se formar, tipo, eles não conseguiram realmente trabalhar com design. E tem muita gente que não está mais trabalhando com design. Então, para mim, tipo, conseguir fazer esse breakthrough, assim, foi muito importante, porque, inclusive, minha família não sabia. Eu acho que até hoje eles não sabem direito com o que eu trabalho. É muito difícil explicar. Eu falo assim, eu faço esses negócios aqui. E assim, olhando a tua trajetória e muitos projetos hoje, o que você projeta no teu futuro? Vai fazer o que daqui para frente? Assim, inclusive eu estava conversando disso com o Romildo ontem, tipo, de futuro e como as coisas acontecem hoje em dia. E eu acho que para mim, como eu já trabalho com grandes marcas, eu já tenho cliente que é Uber, Starbucks e todas essas coisas, eu não tenho mais essa intenção de realmente trabalhar com outros mercados ou com grandes marcas, eu já faço isso. Então, o que eu quero hoje em dia realmente é fazer o meu próprio estúdio, minha própria agência, e eu quero continuar levantando as pessoas junto comigo. Eu quero continuar formando essa comunidade, porque ser designer tu não pode fazer sozinho, entendeu? O design não é uma atividade que tu faz sozinho, é uma atividade de comunidade, é uma atividade que tu levanta o outro junto contigo para te progredir na vida mesmo, entendeu? Tu depende de outras pessoas, porque um designer sozinho não faz nada. E assim, hoje tu trabalhas com. Tu trabalhou com programação, mas hoje mais está crescendo entre. A gente pode falar com front-end, talvez? Tipo, o front-end, hoje em dia eu não faço mais nada disso, eu faço muito UI e UX. Como foi a transição? Você falou que trabalhava no site, então eu acredito que foi assim, já foi encaminhando Sim. na tua formação para fazer isso. Né? E como foi aprender a programar para fazer design? Então, como eu te falei, eu já tinha assim uma noção de HTML, porque já vinha mais do passado, e eu acho que para mim foi tipo assim um problema, porque a gente trabalhava muito com design gráfico aqui. E quando começou essa abertura de digital, que a gente começou a fazer social media e todas essas coisas, teve essa necessidade de também abrangir ou a parte de programação, a parte de UX, a parte de UI. Então, eu comecei já naquele processo, antes de me mudar para o Canadá, a já entrar nesse nicho e começar a procurar as coisas e começar a estudar. Quando eu cheguei no Canadá, eu tive um professor muito excelente lá. E aí o professor, ele ensinou literalmente do básico pra gente até a fazer, tipo, VR, MXR e todas essas coisas. Que eu, inclusive, como eu te falei, eu também fiz o no Iblant Toronto, que a gente participou lá, eu com um amigo meu, e a gente desenvolveu as coisas lá, fez um negócio que foi super legal. Foi uma exposição muito bacana. E para mim foi só um negócio de continuar a trabalhar com a tecnologia, porque eu sempre tive muito essa vontade de trabalhar com as mais coisas diversas possíveis. Tanto que hoje em dia eu me chamo de designer multidisciplinar, eu faço de tudo.
Então, eu sou o famoso Jack of all trades. As pessoas podem vir comigo e eu vou resolver o problema. Então, para mim, era fazer com que eu pudesse ter uma noção de todos os touch points que a marca pode tocar. Então, para mim, foi muito importante eu entender esse leque, porque até mesmo quando tu vai pedir para um programador fazer as coisas para ti, tu tem que saber e ter uma noção do que tu está pedindo. Tu tem que saber o que dá para fazer, o que não dá para fazer. E eu acho que tem muitos designers hoje em dia fazendo UI e UX que eles não fazem ideia, então, entendeu, do que eles estão pedindo para o programador. Então, para mim, era muito importante eu saber o que eles estavam passando, para eu poder também não ser uma pessoa que vai pedir coisas impossíveis, mas que vai pitch as coisas que são realmente possíveis de serem feitas. Então, quando eu comecei a trabalhar com mais essa parte de front-end e fazer mesmo os sites, eu aprendi muita coisa. E foi o meu primeiro trabalho assim no Canadá, que foi tipo de tempo integral, entendeu? Com a carteira assinada. Lá não tem carteira assinada, é um contrato. Mas foi tipo assim, meu primeiro contrato e tal. E eu aprendi muito nesse lugar. A gente fez o site da empresa, a gente fez o site porque eles são... Tipo, eles trabalham com filme independente, cinema independente. Então, a gente fez muito site para cinema independente, a gente fez muito site de festival de cinema independente, entendeu? E eu fazia de tudo. Eu fazia do UI, do UX, até a implementação. Então, eu era a faz tudo lá. E para mim foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa. E, tipo, tendo essa noção, eu também acabei entrando num nicho que existe dentro do design de websites e app, que é as microinterações. Então, aquelas microinterações são umas coisas que são muito importantes hoje em dia, como se fala quando se fala em motion, quando se fala em brand. Tu não está mais falando só do logo, só das aplicações visuais e texturas. Tu está falando de um mundo de coisas e um mundo de conversas que existem dentro da marca. Então, esse mundo de conversas que existem dentro da marca, eu acho que o designer tem que conhecer, pelo menos, um pouquinho dele. Chega de trabalhar com doces, assim, artes gerativas, interativas? O AR e o MShare, eu trabalhei muito, assim, a nível de escola, e eu fiz até amostra e tal. Hoje em dia, eu faço pitch para a gente usar, fazer os filtros do Instagram. Eu comecei a fazer alguns no Spark AR, e é muito mais simples do que as pessoas imaginam, entendeu? Eu acho que o designer tem que explorar mais as ferramentas que existem hoje em dia, entendeu? E dar mais vazão para a criatividade. Porque tem muitas ferramentas que não são muito bem usadas ou que não são tão exploradas. A gente vê tanta campanha de marketing que é a mesma coisa o tempo todo, entendeu? Então, por exemplo, onde eu trabalho, eu tento trazer essas revoluções tecnológicas para dentro de lá, entendeu? Então, a gente sempre tenta ficar antenado com o que está sendo usado para a gente poder usar também, entendeu? Então, por exemplo, quando eu entrei para trabalhar num grande cinema de lá, o pessoal não usava Adobe XD, sabe? Eu cheguei lá e falei assim, não, vai todo mundo usar agora. Então, eu sempre tento avançar o lugar onde eu estou tecnologicamente, porque a agência é muito difícil, o tempo passa muito rápido e as pessoas realmente não têm tanto tempo para fazer essas coisas, entendeu? Para se dedicar a essas coisas. Então tem que ter realmente alguém que pega e fala assim, não, vamos fazer isso. E hoje em dia meu papel é esse, né? Eu sou diretora de arte. E o que o design trouxe para a tua vida, assim, para o teu passado, toda a tua atenção para o futuro, de tudo? O que o design trouxe para ti? Cara, como eu te falei, o design para mim representou realmente a minha paixão. Eu tenho muita felicidade de trabalhar com o que eu gosto. É muita dor de cabeça, sim. Tem muitas discussões, existem, mas eu acho que ele me trouxe realmente aquele momento que eu digo, pô, eu estou trabalhando com o que eu curto e não é todo mundo que faz isso. E eu estou ganhando bem para trabalhar com o que eu curto, saca? E para mim foi tipo assim, eu que sabia que eu não queria fazer engenharia, que eu não queria fazer direito, que eu não queria fazer medicina, entendeu? Foi um momento assim na minha família que todo mundo ficou assim, tá, mas como é que tu vai fazer dinheiro com isso? E foi muito doido que eu realmente consegui fazer acontecer, sabe? Eu tive muita sorte, eu tive muitos privilégios também, óbvio, porque o design ele é elitista por si só. Tu precisa ter um bom computador,
tu precisa ter uma boa internet, tu precisa pagar pelas coisas, né, para tu ter acesso a elas. E, cara, eu tenho sorte, é só isso que eu digo. E o design realmente me ajudou a progredir na minha vida. E, pô, me deu também grandes amigos, entendeu? Eu fiz muitos amigos na UFMA com quem eu ainda continuo até hoje, que são pessoas que eu trabalho junto, e são pessoas que eu realmente tento levantar junto comigo. Esse senso de comunidade eu encontrei muito dentro da UFMA. Foi um senso de comunidade que a gente desenvolveu, que a gente também trazia pessoas de fora para conversar com a galera aqui, entendeu? A gente sabia que tinha gente que não tinha acesso a essas coisas, então a gente ia lá, buscava ônibus para levar menino para não sei aonde, entendeu? E todas essas coisas que a gente foi construindo aos poucos foram me ajudando também a crescer como uma pessoa, entendeu? Tipo, a perceber que, cara, a gente não pode fazer nada só, entendeu? Que a gente é realmente um grupo, que a gente tem que realmente ser uma comunidade, que a gente realmente tem que ajudar um ao outro. Eu não acho que existe competitividade no design, entendeu? Eu acho que, na verdade, muitos amigos meus têm trampo aí que, pô, não tá dando para eu fazer aqui, toma aí o trampo, saca? Vai e faz. E eu acho que existe muito mais essa humildade e parceria na nossa, assim, no design. E com os designers em geral existe mais esse senso de ajudar um ao outro. E que eu curto pra caralho e que é, tipo, muito... Tipo assim, não existe outro jeito, assim, pra mim de viver minha vida. Eu acho que se eu não fosse designer, eu provavelmente seria artista e provavelmente passaria fome, mas tudo bem.